A mensagem de hoje, irmãos, tem o tema o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. E para meditarmos sobre esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Segundo livro de Reis, 5, 1. Reis, segundo Reis, 5, 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu possa curar da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia
em meu braço, que o Senhor me perdoe e perdoe o teu servo, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Até aí. Irmãos, essa história é uma história fantástica a respeito de cura. Um homem que havia sido contagiado pela lepra, hoje mais conhecida como hanseníase, hoje uma doença curável, uma doença que não assusta tanto, mas que na época era uma doença incurável e uma doença terrível. Uma doença terrível porque quando uma pessoa era apegada de lepra, ela sabia que estava fadada à morte. Não havia outra possibilidade a não ser se encontrar em breve com a morte. No entanto, não é o simples fato de que a pessoa sabia que ia morrer, mas é que ela iria morrer de uma forma profundamente dolorosa. Dolorosa porque a lepra, ela ia praticamente desintegrando a pessoa. A pessoa ia aos poucos apodrecendo, e às vezes pedaços da pessoa iam ficando pelo caminho. Ela ia se perdendo aos poucos. Não apenas por ser uma doença dolorosa ao próprio corpo, à própria pessoa, mas por ser uma doença extremamente contagiosa, essas pessoas precisavam ser isoladas. Em Israel, existia uma lei de que qualquer pessoa que sofresse de lepra deveria ser enviada para fora do arraial e passar o resto da vida no leprosário. Então ela vivia o resto da vida afastada do convívio social, dos seus entes queridos, dos seus parentes mais próximos. Ela não tinha mais acesso às cidades, acesso aos bens de consumo básico. Ela iria viver o resto dos seus dias isolada, no meio de uma situação caótica, vendo outras pessoas morrendo pela mesma doença e simplesmente esperando o seu dia chegar. Essa era a realidade agora do Naamã. Mas quem era Naamã? Naamã, como diz as Escrituras, era um alto general do exército assírio, do exército sírio. Ele não era apenas uma grande patente, mas ele tinha uma proximidade muito grande com o rei da Síria. Esse rei tinha Naamã em alta conta, porque muitos dos seus territórios, muitas das suas conquistas, foram promovidas justamente por Naamã. Naamã era alguém que nenhum general ou nenhum país, nenhuma nação gostaria de perder, porque ele era um grande estrategista, era um grande líder. Ele motivava o seu exército e então levava a Síria a se tornar um grande expoente do panorama político daquela época. A Síria talvez fosse, naqueles tempos, a nação mais forte que existia. Ela estava crescendo, o seu poder político, o seu poder de exército estava se desenvolvendo de uma maneira tão grande que perder Naamã seria realmente um grande problema político para a Síria. E o rei não queria isso. Mas era inevitável. Era inevitável que Naamã fosse então afastado do convívio social. Ele já não poderia mais estar na presença do rei, ele já não poderia mais passar o exército, ele já não poderia mais comandar as tropas. Agora, ele estava fadado a viver uma vida isolada, esperando a morte. Essa era a situação do Naamã. Mas quando nós lemos a história, a primeira impressão que nós temos é que a Bíblia está narrando a história de um homem sendo curado. Mas não é. A Bíblia, ela não está narrando
a história de um homem em busca de uma cura, e de uma cura miraculosa. Ela está nos contando a história da soberania e da misericórdia de Deus sobre a vida dos pecadores. Essa é a verdadeira história por trás da história de Naamã. Olha como que o texto começa. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. O texto já começa falando que Deus estava por trás dos atos de Naamã. Deus estava por trás dos grandes feitos de Naamã. Deus estava por trás de quem Naamã havia se tornado. Então nós vamos ver aqui algumas verdades desse texto que podem nos motivar e que podem nos ensinar a respeito do poder da palavra de Deus e a respeito da ação de Deus. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que Deus governa sobre toda a realidade. E isso é muito importante. É muito importante para o crente perceber que o seu Deus, ele age baseado na sua soberania e que nada foge ao seu controle. Quando nós olhamos Naamã, Naamã é um incrédulo. Naamã é um homem que é inimigo do povo de Deus. É inimigo de Israel. Todas as conquistas de Naamã, no entanto, foram feitas com a permissão de Deus. Foi Deus que havia concedido essas vitórias a Naamã. Uma delas, entretanto, foi uma guerra contra o próprio Israel. Deus permitiu que Naamã comandasse o exército da Síria e conquistasse uma parte do território de Israel. Irmãos, quando nós olhamos a nossa vida, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes nós ignoramos a ação soberana de Deus sobre todas as coisas. Nós nos esquecemos que as nossas dificuldades ainda estão sobre os cuidados do nosso Deus. E principalmente, nós acabamos nos esquecendo que as nossas vitórias, as nossas conquistas, aquilo que nós fazemos e nós trazemos os créditos para nós, não são créditos nossos, são créditos do Senhor. Nós somos tão capazes de nos achar a última bolachinha do pacote. Nós temos a capacidade de apostar na nossa performance, nas nossas capacidades pessoais, no nosso desenvolvimento. Nós somos capazes de apostar alto nas nossas capacidades intelectuais. Nós somos capazes de acreditar que é a nossa habilidade com as mãos que nos faz prosperar. Nós somos capazes de acreditar que são os nossos grandes feitos que nos tornaram pessoas célebres e honradas. Mas o texto aqui está narrando que por trás de tudo isso existe um Deus que organiza todas as coisas e permite todas as coisas. E todas essas coisas que Ele permite servem unicamente para a promoção da glória dEle. Quando nós lidamos com a palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos perceber nela é que a nossa vida tem um sentido, tem um significado. E que a nossa vida só ganha valor quando nós estamos cumprindo o sentido da nossa existência. E o sentido da nossa existência é literalmente viver para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa que dá certo, alguma coisa que é boa, alguma coisa que enche os nossos olhos, alguma coisa que às vezes ultrapassa até as nossas próprias capacidades, e você olha e fala assim, nossa, eu sou bom, hein? Eu sou bom, olha o que eu fiz. Que nós sejamos capazes de
transferir toda essa glória para Deus. Enxergar Deus por trás das nossas conquistas, dos nossos feitos, a permissão dele por nós estarmos conseguindo nos manter. Porque poderiam acontecer tantas situações que tiram essa capacidade de nós, que nos roubam a habilidade de lidar com a nossa própria realidade, a habilidade de comandar a nossa própria vida. Basta ficarmos doentes, basta perdermos a saúde, basta um acidente, basta uma crise econômica, basta uma má administração e gestão da empresa. São coisas simples que podem acontecer e nos desestruturar completamente. E nós nos vemos completamente perdidos. Essa era a grande realidade de Naamã. Ele nunca reconheceu que tudo que ele conquistou eram feitos de Deus. Então agora existe uma doença que vai roubar de Naamã toda a sua capacidade de administração da sua própria vida. Ele está fadado agora ao fracasso, pessoal. Tudo aquilo que ele conquistou, todas as honrarias, toda a nobreza, toda a riqueza, vale de quê agora? Nada. Então nós precisamos reconhecer que o nosso Deus governa sobre toda a realidade. Não só sobre a nossa realidade de dor, porque quando nós estamos numa realidade de dor, nós nos voltamos mais facilmente para Deus. Nós recorremos mais facilmente a Deus. Às vezes a pessoa até fala que não crê em Deus, mas quando alguma coisa ruim acontece, ela fala, meu Deus, me ajuda. Mas quando nós estamos bem, quando nós estamos progredindo, quando nós estamos conquistando, quando as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e estão acontecendo a nosso favor, nós dificilmente temos a capacidade de transferir toda essa glória para Deus. Mas essa é a nossa responsabilidade. De darmos toda a glória do que nós estamos vivendo, do que está acontecendo ao Senhor soberano. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que Deus conduz pessoas à superação de seus traumas e limitações para usá-las para a sua glória. Deus nos faz superar os traumas e limitações para nos usar para a sua glória. O texto vai contar a respeito de uma menina. E eu acho a história dessa menina fantástica, irmãos. A Bíblia vai narrar que Naamã e o exército da Síria invadiram parte do território de Israel e conquistaram parte do território de Israel. E parte dos israelenses foram levados escravos. Dentre esses escravos foi uma menina. Uma menina que provavelmente teve os seus parentes mortos, uma menina que provavelmente viu atrocidades acontecendo, uma menina que provavelmente sofreu dores terríveis, uma menina que estava sendo teve tirada a sua liberdade e que estava agora vivendo uma escravidão onde ela trabalha sem nenhum tipo de retorno, trabalha simplesmente para poder viver. E ela agora está vendo o seu Senhor, aquele que invadiu a sua terra, aquele que provavelmente deu a ordem para matar os seus parentes, aquele que deu a ordem para conquistar e expoliar tudo que a sua família tinha, sofrendo de um grave mal. E ela poderia falar assim, miserável, tomara que morra. Não é verdade? Ela poderia ter falado assim, miserável, quero que morra. Eu quero ver você podre. Porque eu sei o que você fez com a minha família. Mas essa moça, ela teve uma habilidade,
ou na verdade Deus, agiu de uma forma tão habilidosa no coração dela, que fez com que ela conseguisse superar os seus traumas. O trauma da perda, o trauma da escravidão, fez com que ela conseguisse superar as suas próprias limitações como ser humano, de poder olhar para a sua realidade e viver totalmente desesperançada, sem olhar para Deus e tipo assim, culpando Deus por tudo, falando: Deus, o Senhor é o culpado pela morte dos meus queridos, o Senhor é o culpado pelas atrocidades que aconteceram na minha terra, o Senhor é o culpado de tudo isso, eu não quero mais saber do Senhor. Mas aquela menina, mesmo na escravidão, ela manteve a sua fé. Ela preservou a sua fé e conseguiu superar tudo isso, para poder dizer para aquele homem: olha, na primeira oportunidade, olha, se o meu Senhor tivesse a oportunidade de se encontrar com um profeta que existe em Samaria, com certeza ele seria curado. O que ela está querendo dizer? Que existe um homem que tem poderes miraculosos para curar alguém? Não, ela está falando, existe um profeta. E quando ela fala profeta, ela tira do homem toda a responsabilidade e toda a capacidade de fazer alguma coisa. Porque profeta não tem capacidade por si mesmo. Profeta é só aquele que fala o que o Senhor manda. Profeta, ele simplesmente apresenta os oráculos de Deus. Profeta, ele tem só uma responsabilidade e só uma vontade: falar aquilo que é a vontade de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Essa é a tarefa do profeta. O que essa menina está dizendo: olha, se o meu Senhor pudesse ouvir a palavra de Deus, com certeza ele seria curado. Se ele tivesse a oportunidade de ter um encontro com o meu Deus, com certeza ele teria a oportunidade de ser curado. Eu sei que o meu Deus está sobre todas as coisas e Ele governa sobre toda a realidade. Ele organiza tanto os contextos políticos mundiais, as nações do mundo. Ele governa sobre o Obama, Ele governa sobre Dilma, Ele governa sobre, os países do Oriente Médio em guerra. Ele governa sobre toda essa realidade. E ao mesmo tempo, esse Deus que governa sobre toda essa amplitude, governa sobre os nossos corpos na nossa individualidade. Então esse Deus que pode fazer todas as coisas, esse Deus que está sobre todas as coisas, se o meu Senhor tiver um encontro com esse Deus, com certeza ele será curado. Essa menina fala muito ao meu coração, porque a escravidão, irmãos, é uma experiência presente na vida de muitas pessoas. Presente porque elas não conseguem superar a sua própria realidade. Às vezes uma realidade de tristeza, às vezes uma realidade de dor, às vezes são experiências ao longo da vida que trancaram o coração das pessoas, fecharam as pessoas para relacionamentos, fecharam as pessoas para a propagação do bem, impediram as pessoas, impedem as pessoas de compartilhar aquilo que elas têm de melhor. Isso é escravidão. A escravidão, das dores, das mágoas, dos rancores. A escravidão de uma vida de opressão por causa de cicatrizes do passado. A escravidão, irmãos, ela ainda está presente na vida de muitas pessoas. A escravidão dos vícios, das drogas. A escravidão das muitas maneiras como ela se manifesta na vida e na realidade do ser humano, que aprisiona
e que impede o ser humano de viver a vida em plenitude. E a principal escravidão, a escravidão do pecado. A escravidão, ela ainda está aí, se desenvolvendo, se desenrolando no nosso meio. E enquanto nós não conseguimos nos livrar da escravidão, nós não conseguimos compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Eu não consigo, irmãos, entender as pessoas que dizem que servem um Deus tão grande, um Deus tão bom, segundo elas. Segundo elas, um Deus que governa sobre todas as coisas e sobre toda a realidade. Mas que quando ela vê uma pessoa querida, quando ela vê um amigo, quando ela vê um colega de trabalho, quando ela vê um necessitado, ela é incapaz de falar para aquela pessoa a respeito desse Deus que pode mudar a vida delas. Nós precisamos rever o nosso coração e pensar se nós não estamos sofrendo dessa escravidão. Porque às vezes nós somos mais escravos do que aquela menina. Nós somos mais escravos do que aquela menina que estava servindo na casa de Naamã. Porque nós somos escravos das nossas próprias mágoas, nós somos escravos da nossa própria mediocridade, nós somos escravos das nossas dos nossos próprios rancores, da nossa própria maldade. Isso nos impede de compartilhar a respeito do Deus a quem nós servimos, a respeito do Deus a quem nós adoramos. A terceira verdade que nós encontramos, irmãos, nesse texto, é que toda ação de Deus em nossa vida começa com uma desconstrução pessoal. Toda ação de Deus na nossa vida começa com uma desconstrução pessoal. Nós queremos que Deus opere em nós. Hoje em dia, é o marketing da igreja. Venha para a igreja porque Deus vai operar na sua vida. Venha para a igreja porque você vai ser curado por Deus. Venha para a igreja porque Deus pode fazer um milagre na sua vida. E as pessoas têm se concentrado simplesmente naquilo que Deus faz de maneira externa. Só se concentram no milagre, só se concentram na transformação do mundo à sua volta. Só se concentram na manipulação da realidade ao seu redor pelas mãos de Deus para proporcionar o seu bem-estar. As pessoas só pensam nessa ação superficial por parte de Deus. Mas quando Deus age na vida do ser humano, Ele age de dentro para fora. Ele transforma de dentro para fora. E a primeira coisa que Ele vai fazer com todos nós é desconstruir tudo aquilo de errado que foi construído ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Observe a vida de Naamã. Em primeiro lugar, você tem um general que está no comando e é o segundo homem mais poderoso da sua terra. Um homem honrado. Um homem rico, tão rico, que ele pega 350 quilos de prata, coloca em cima dos seus animais, das suas carruagens, e vai levar para presentear aquele que pode curá-lo. Mas não é o bastante, ele pega 72 quilos de ouro. E eu tentei calcular isso. E não consegui. Porque é complicado calcular esse negócio de ouro. Mas eu coloquei lá, dá uma soma, assim, inimaginável. É um número inimaginável. É uma fortuna que nós não conseguimos mensurar. Os 350 quilos de prata, mais os 72 quilos de ouro. E ele está levando para presentear aquele que pode curá-lo. Porque pela sua saúde você dá tudo.
Pela sua saúde, você entrega o que você tem. Mas ele está levando apenas um presentinho. Imagina a fortuna desse homem. Ele pega 10 vestes das melhores que ele tinha, da melhor qualidade, e leva para poder presentear. Isso demonstra o tipo de ambiente onde ele transitava. É realeza, é gente poderosa. É alta sociedade. Esse era Naamã. Ele entendia que ele podia comprar tudo, que ele podia comprar todos, e que tudo estava à mercê da sua autoridade. Mas, quando ele é apegado de lepra, começa uma desconstrução forte no seu caráter, na sua vida e no seu coração. E a primeira coisa a ser afetada é a sua autossuficiência. Ele achava que ele podia fazer tudo. Ele achou que todas as conquistas que ele havia promovido era por causa da sua performance, por causa da sua capacidade de gerenciar, de organizar, sua capacidade de estrategista, de general. Mas agora, com a lepra, ele entende que ser humano não passa de um momento. A vida não passa de alguns poucos momentos. E que ela pode acabar de uma hora para outra. E que existem muitos valores na nossa vida que o dinheiro não compra. Existem muitos valores na nossa vida que a nossa reputação não pode nos levar a conquistar. Existem muitos valores na nossa vida que nós, irmãos, não temos acesso por causa da nossa limitação humana. Que nós precisamos receber de alguém. São valores simples às vezes, mas você não compra carinho. Carinho te é dado. Você não compra amor. Você não compra respeito das pessoas. O medo você compra, respeito não. São tantos valores simples que você descobre que você não pode pagar por isso. Que você não pode forçar outras pessoas a te darem isso. No entanto, agora Naamã está percebendo que nem mesmo a sua vida ele pode manter com tudo que ele conquistou. Porque até mesmo a sua vida, irmãos, você não pode manter. Eu não posso manter. Porque vida nos é dada. Assim como esses outros dons simples. Nos é dada. E é mantida por outro. É mantida por Deus. E a hora que Deus fala que acabou, acabou. Nós não podemos manter a própria vida. E isso cai como uma bomba, essa verdade cai como uma bomba no coração de Naamã, que agora se vê desesperado para poder conseguir uma solução. E na tentativa de conseguir uma solução, ele pede carta ao rei. Ele pede uma carta ao rei para que ele vá a Israel. E o rei dá uma carta de próprio punho para poder mandar para o rei de Israel, o rei Jorão. E quando o rei Jorão abre aquela carta e lê que o rei da Síria estava ordenando que ele curasse o seu general, ele rasga suas vestes, ele fica indignado. Ele fala, esse homem está confabulando para poder entrar em guerra comigo. Esse homem está criando pretexto para poder tentar destruir o meu povo. Porque eu não sou Deus. Eu não posso curar ninguém, principalmente de lepra, diz ele. E Naamã vai ter um outro choque, uma outra desconstrução, porque ele vai entender que a atuação do homem é limitada.
Você pode contar com os seus amigos, você pode contar com as pessoas próximas, você pode contar com a habilidade que você tem para poder gerenciar a sua própria vida, mas uma hora você descobre que você é limitado e as pessoas ao seu redor também são limitadas. Naamã chegou diante de alguém que ele acreditava que talvez pudesse curá-lo, e ele descobre que esse homem é limitado e que ele não pode curar ninguém. Isso é um baque na vida de qualquer um. Quando você espera que uma outra pessoa solucione o seu problema e você descobre que ela não pode solucionar o seu problema. E você descobre que você não tem mais a quem recorrer, a não ser a Deus. E você cai numa grande pergunta. Que Deus é esse? A que Deus eu devo recorrer? Eu conheço de fato Deus? Eu conheço de fato Deus para quem eu devo recorrer? Nenhum deles conhecia. E aí, nesse momento, você precisa abandonar uma coisa que todos nós temos. Abandonar uma visão pragmática da vida. O que é o pragmatismo? Pragmatismo, irmãos, é aquela ideia que as pessoas têm de que aquilo que dá certo, está certo. Porque está dando certo, está certo. Não, eu estou me dando bem com isso, então a coisa está concorrendo para o meu bem, então está certo. Essa era a ideia de Naamã. A ideia de Naamã era essa: não importa a quem eu devo recorrer. A menina falou que era o profeta. Eu vou para o rei. Eu não quero saber a quem eu devo ir, eu quero a cura. E se eu conseguir a cura, então isso está certo. Esse tipo de visão não é só um tipo de visão de Naamã, é um tipo de visão da igreja moderna, porque as pessoas elas vêm, elas abarrotam a igreja, elas vão para as grandes concentrações de fé, e elas na verdade nem estão atrás de Deus, elas nem sabem o que estão falando a respeito de Deus. O que elas estão querendo de fato é conquistar a sua cura, ou conquistar a sua bênção, como elas dizem. E se elas conquistam a bênção, seja intermediada pelo que for, então está certo. Não importa se o camarada que está ali em cima falando, se ele é um pai de santo, se ele se ele é um hindu, se ele é um pastor, se ele é um padre, se ele é um padre e pai de santo, se ele é um pastor e pai de santo ao mesmo tempo. Não importa. Importa que as pessoas estão conquistando as coisas. Existe um texto de um livro que eu li há algum tempo atrás, de um bispo muito famoso, e ele dizia assim: na nossa igreja, nem tudo que nós fazemos é bíblico, mas dá certo. Nem tudo que nós fazemos é bíblico, mas dá certo. É esse o tipo da visão das pessoas, uma visão pragmática da vida. A realidade de Naamã, o pensamento de Naamã é muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. São as pessoas que vão até, o templo de Salomão. Vão para o templo de Salomão para conseguir a cura lá. Porque as pedras elas vêm de Israel. Porque lá as coisas são gigantescas. Isso é puro pragmatismo. É puro misticismo. Isso não é bíblico. A palavra da menina é clara. Você tem que ir ao encontro do profeta. E não é da pessoa do profeta, é da palavra do profeta. Porque a palavra do profeta é a palavra de Deus. É só quando nós temos o encontro com a palavra de Deus, irmãos, que realmente nós podemos ser curados dos nossos males. Curados. Termos a nossa vida sarada. Mas também, irmãos, nós precisamos, uma outra desconstrução que nós precisamos sofrer e que Naamã precisou sofrer,
é a mudança de paradigmas religiosos. Paradigmas são verdades que nós estabelecemos por nós mesmos e passamos a acreditar nelas e passamos a considerá-las como a forma correta de atuação da nossa vida. Por exemplo, nós temos uma cultura onde nós entendemos a ação de Deus por formas místicas e difíceis. Era a mesma atitude de Naamã. Ele recebe a mensagem de Eliseu, que é enviada ao rei, e Eliseu fala, olha, por que o senhor está indignado? Por que o senhor está revoltado, ó rei? Manda esse homem vir até mim e ele vai saber que existe profeta em Israel. Ele está falando, e ele vai saber que existe uma palavra de Deus em Israel. Que existe alguém que proclama e anuncia a palavra de Deus em Israel. Manda ele vir até mim. E então Naamã vai até aquele homem. Naamã vai até Eliseu. E quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem faz questão de sair de dentro de casa. Um alto general, uma alta patente, um homem nobre, rico, com riquezas inimagináveis, está na porta dele. E ele não faz a menor questão de sair de dentro de casa. Vira para o servo dele, o seu moço, o seu discípulo, vai lá e avisa Naamã. Fala para ele mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão e ele será curado. Quando Naamã percebe que Eliseu nem ia sair de casa, ele fica indignado. E ele fala assim, peraí, que coisa é essa? Eu imaginei que ele sairia de dentro de casa, se colocaria de pé, ele clamaria ao Deus dele, passaria a mão sobre a ferida e ela seria curada. E ela seria curada. Como é que nós estabelecemos rituais para a ação de Deus? Fala a verdade. Ele achava que o profeta Eliseu precisava agir da mesma maneira que os feiticeiros da terra dele. Ele achou que o poder estava no próprio profeta, que o poder estava no homem. Mas aqui Deus vem mais uma vez quebrando, desconstruindo esses valores religiosos errados que Naamã carregava com ele. Nós achamos que Deus só pode agir de maneiras ritualísticas. Nós achamos que Deus, toda vez que vai agir, Ele vai agir de maneira difícil. Nós precisamos fazer coisas difíceis para Deus agir. São coisas do tipo, campanhas intermináveis. Olha, você precisa fazer a campanha de 7 dias, né? Então você vem, 7 semanas, são 7 sextas-feiras poderosas aqui na igreja, mas se você faltar na sexta ou na 7ª, você perdeu. Acabou, vai fazer de novo, né? Porque tem que ser 7, gente. Sabe? Então, são campanhas intermináveis, rituais intermináveis que as pessoas estabelecem para a ação de Deus. São rituais de maldições inquebráveis. As pessoas, elas precisam ir toda sexta-feira no culto de descarrego para poder descarregar, gente. É muita carga. É muita maldição na vida de uma pessoa. Toda sexta-feira. E o pior é que toda sexta-feira ela chega com novos demônios lá para poder serem expulsos. A pessoa está virando coletivo. Ela para no ponto entre os demônios. Ele vai embora. Aí chega na sexta-feira e descarrega. Gente, as pessoas acham que as coisas são difíceis. São os rituais do esforço humano para ganhar a bênção de Deus, através de barganhas. Olha, vocês precisam vir, e vocês precisam trazer o dinheiro de vocês. Tragam o dinheiro de vocês, porque quando vocês trazem o dinheiro de vocês e colocam como oferta no altar do Senhor, aí Deus age em favor de vocês. Mas vocês precisam dar tudo. Ah, não, mas nós não temos nada. Dá o seu aluguel. Não, mas nós não temos mais como nem pagar o aluguel, mas vocês estão querendo pagar água. Dá água também. E as pessoas precisam fazer esse tipo de sacrifício pessoal para
que Deus possa agir na vida delas. São os rituais estabelecidos. São rituais tipo o ritual da teologia da brecha. Você sempre está mal porque você deu brecha. Esse é o argumento dos pastores. Pastor, mas eu estou passando por um problema, a coisa está difícil, está terrível. Irmão, você está dando brecha, hein? Irmão, eu quero falar para você, eu dei brecha essa semana. Você deu brecha essa semana. Nós precisamos parar de olhar dessa maneira para a palavra de Deus e para a ação de Deus na vida do seu povo. Ações de penitências para conseguir a bênção de Deus. Jejuns intermináveis. Romarias. Sabe, concentrações de fé. Seria tão mais fácil, irmãos, se nós simplesmente escutássemos a palavra de Deus. É só isso que Eliseu está pedindo. É só isso que Deus está falando para Naamã. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Nós temos a confiança nos rituais. Nós confiamos nos rituais como Naamã confiava no ritual. Ele queria que Eliseu saísse lá e fizesse aquela macumbinha santa. E as pessoas querem esse tipo de coisa. Elas querem ver, principalmente na nossa cultura, que é uma cultura de uma religião visual, é uma cultura de uma religião experiencial. Mas Naamã precisava saber que a questão não estava no ritual feito, mas a questão estava em Naamã crer na palavra de Deus. Esse tipo de ritualismo que nós temos, irmãos, nos nossos dias, é o que leva os pastores a fazerem os seus shows pirotécnicos para poder prender a atenção das pessoas. Cada semana as pessoas querem algo diferente. Cada semana ele tem que bolar uma coisa diferente. Uma semana ele vai te dar a folhinha de arruda para tirar o mal olhado. Na outra semana ele já está te dando a meia para você colocar o pé e o Senhor vai te dar aquela terra. Na outra semana ela já vai te dar o tijolinho abençoado da casa própria. Na outra semana a caneta para você assinar o cheque que não vai ser devolvido. Mas que coisa é essa? Cada dia precisa inventar uma coisa diferente, porque as pessoas acreditam nos rituais. Inventar novas e tolas propostas, sem sentido. Inventam as quebras de maldição, de todos os tipos, do afastamento do mal, dos sacrifícios financeiros e da utilização dos utensílios mágicos. E as igrejas estão cheias. Porque nós acreditamos que as coisas com Deus são difíceis. As coisas são difíceis. E esse vai ser justamente o argumento dos servos de Naamã para Naamã. Os servos de Naamã no texto vão dizer assim, mas Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Ele está pedindo só para o Senhor descer e se lavar 7 vezes no rio. Por que toda essa indignação? Por que toda essa raiva? E o profeta caiu em si, e o Naamã caiu em si e falou assim, poxa, é verdade. E eu quero falar para você, aqui hoje à noite, Deus não está pedindo nada disso para você. Deus não está pedindo nada dessas, me desculpem o termo, dessas palhaçadas que são feitas aí fora. A única coisa que Deus está falando para você é deem ouvidos à palavra dEle. O poder está na palavra dEle. Ouçam a palavra dEle. Se dediquem a buscar a palavra dEle. Só isso. Para experimentarmos de fato a ação de Deus em nossa vida, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Eliseu nem saiu para atender aquele homem. Sabe por quê? Porque não tinha necessidade de Eliseu sair. Porque a pessoa de Eliseu não fazia diferença. Porque a pessoa do pastor não faz diferença. Porque a pessoa do líder religioso não faz diferença.
O que interessa é a palavra que está sendo proclamada. O que interessa é a mensagem que está sendo proclamada. Porque o poder não está na pessoa, o poder está na mensagem. É ela que toca o coração, é ela que transforma a vida. É ela que é capaz de nos transformar e de nos mudar. E por último, irmãos, quando nós encontramos a palavra de Deus e permitimos que essa palavra de Deus, então ela haja em nossa vida, nós entendemos a última verdade desse texto. A cura verdadeira é uma experiência com a palavra de Deus e nada mais. A verdadeira cura do ser humano é uma experiência com a palavra de Deus. Irmãos, ele entra na água, ele mergulha 7 vezes. Entenda, ele não está mergulhando numa água abençoada. Ele não está mergulhando numa água mágica. É uma água qualquer. Ele está mergulhando na palavra de Deus. Ele está obedecendo a palavra de Deus. O que tem por trás daquilo ali é a obediência da palavra de Deus. Não é uma água purificadora, é uma palavra vivificadora. É essa a diferença. A experiência com a palavra de Deus, irmãos, é uma experiência que nós temos com o próprio Jesus, com o próprio Cristo. Por isso ela é capaz de nos transformar. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo é a palavra encarnada. Se nós damos ouvidos à palavra de Deus, se nós temos uma experiência com a palavra de Deus, se o cristão tem uma experiência com a verdade de Deus, ele está tendo uma experiência com o próprio Jesus, com o próprio Cristo, porque a maior experiência que um cristão pode ter nessa terra é a experiência de ter Cristo habitando nele. É a experiência de ter Cristo habitando nele. Então, nós entendemos que a nossa vida se torna a encarnação da palavra de Deus. Porque Cristo, Ele é a palavra de Deus. Nós encarnamos a palavra. Nós passamos a viver essa palavra. Viver por meio dessa palavra. E essa palavra tem efeito em nós. Essa palavra nos transforma, como transformou aquele homem. Tirou dele a lepra. Transformou aquele homem num homem que tem uma pele de bebê, como diz as Escrituras. Essa é a nossa experiência, irmãos. A experiência da regeneração. É a experiência do novo nascimento. Nós nascemos de novo, nós somos transformados por Deus. Toda a nossa lepra, toda a nossa dor, todo o nosso pecado, todas as nossas mazelas pessoais, elas são arrancadas de nós pelo poder regenerador da palavra de Deus. E assim como ele saiu com uma pele de criança, nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas pelo poder da palavra de Deus. As nossas lepras são deixadas para trás e nós somos regenerados. À medida em que mergulhamos na palavra de Deus, novas curas são produzidas. Novas curas são produzidas. A cura dos nossos relacionamentos, a cura das nossas cicatrizes mais profundas, a cura das nossas mágoas mais profundas, a cura do nosso ódio mais resistente. Tudo isso é deixado para trás à medida em que nós nos aprofundamos e mergulhamos na palavra de Deus. Ela é uma experiência com a graça de Deus. Naamã tenta pagar Eliseu. Ele fala assim, olha, eu trouxe um presentinho, aceita, Eliseu, não. Ele insiste, Eliseu, não. Eu não pago, eu não recebo nada. Por quê? Porque pela ação de Deus ninguém pode pagar nada. Então para com essa ideia de que tem que fazer sacrifício no altar, que tem que levar dinheiro para pagar a bênção, que tem que levar dinheiro para você pagar a ação de Deus e a benevolência de Deus sobre a sua vida. O profeta não quis receber nada, porque pela ação de Deus ninguém recebe nada, ninguém paga nada. Porque a ação de Deus não é fruto da nossa bondade para com Ele, mas é fruto da bondade dEle para conosco. É fruto da graça dEle, de um favor que nós não merecemos. Mas a experiência com a palavra de Deus também nos leva a uma vida de santidade. A primeira coisa que aquele homem percebeu é que ele precisava mudar. Ele falou assim, tudo bem, mas olha, que o Senhor me perdoe. Eu vou voltar para a minha terra. E lá na minha terra tem um templo ao Deus Rimon.
E o meu senhor, o rei, ele entra naquele templo para adorar, e sou eu que levo ele de braço dado. E quando ele ajoelha, eu preciso ajoelhar também. Mas saiba que eu não estou ajoelhando diante daquele Deus. Eu estou prestando um serviço. E que o Senhor me perdoe. E Eliseu olha e fala assim, vai em paz, você entendeu? Vai em paz. Ele fala, eu vou servir esse Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Vai em paz. Eu entendi. Eu entendi que você passou a crer em Deus, que você foi transformado pelo poder de Deus. Aquele homem não teve apenas a sua pele curada, ele teve a sua vida restaurada. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra para a qual todos nós somos chamados a ter uma experiência com ela. Não perca a oportunidade de ter uma experiência com a palavra de Deus. De permitir que essa palavra, à medida que você lê, ela leia você. E você seja completamente transformado por ela. E você conheça profundamente o Deus a quem você serve. Deus vai usar a sua vida para transformar a vida de muitas outras pessoas. Pode ter certeza.